capítulo 8, versículo 34. Somente esse versículo nós vamos ler. Eu vou ler pela tradução NAA, não é isso? Ou a NAA, isso. Todos acharam? Então diz assim: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu. Ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Amém? Somente este versículo, os irmãos podem sentar. Jesus é o grande intercessor. Amém, irmão? Nós estamos aqui diante desta mesa, que daqui a pouco vai estar completa. Esta mesa, todos sabem que é a mesa da Santa Ceia do Senhor. E nós estamos aqui para celebrarmos a Santa Ceia do Senhor Jesus, que nós lembramos da sua morte e da sua ressurreição. E que esse sacrifício que foi feito nos trouxe um grande favor. Amém? Que nós não merecíamos, mas o amor de Deus e a sua misericórdia nos deu esta bênção. Então, nós vamos falar de Jesus como nosso intercessor, aquele que intercede por nós, aquele que fala por nós, aquele que clama por nós. Eu estava lembrando de numa situação que eu passei e que, através desta situação, que gerou a minha conversão, porque, irmãos, às vezes Deus está nos chamando de uma forma suave e nós não queremos atender. Às vezes Deus nos chama para fazermos a tua obra ou até mesmo para nos rendermos aos teus pés e nós não aceitamos, nós brincamos com Deus, mas Deus então permite certas coisas que, através dessas situações que nós passamos, nós então corremos para os braços do Senhor. E eu passei por uma situação em que eu não podia mais sair na rua, porque eu estava jurado de morte. Mas o Senhor, usando a minha mãe, que era uma mulher de oração, eu sou fruto de oração, graças a Deus por isso. E ela então chegou o momento que a oração foi feita, o jejum foi feito, mas chegou o momento em que ela tomou ali a frente, não a frente de Deus, mas tomou a frente de se tornar uma intercessora. E ela foi justamente ao encontro das pessoas ao qual estava gerado, ou seja, jurado de morte, e ela foi então interceder, ou seja, ela foi falar, ela foi conversar com essas pessoas, e ali gerou a minha libertação, já podia sair de casa. E dali para frente, graças a Deus, o Senhor operou poderosamente na minha vida. É bom quando alguém intercede por nós, e nós vimos ali resultado. E quando nós falamos de Cristo, o resultado é maior ainda, porque não se trata de um resultado em coisas materiais ou físicas, mas é um resultado eterno, é um resultado espiritual, é um resultado para toda a vida. E nós vamos ver aqui o Jesus como nosso intercessor. A palavra interceder significa clamar, suplicar em favor de alguém. E nós sabemos que Jesus, ele esteve aqui na terra, e quando ele foi ao Pai, ele não foi colocado em qualquer lugar.
precisamos entender que Jesus está num lugar especial. Precisamos entender que Jesus está à direita de Deus. Que ninguém assumiu essa posição. Que ninguém assumiu essa vitória. Somente Jesus está ali à direita de Deus. A humanidade quer colocar muitas coisas para interceder por eles. Mas, através da palavra, nós entendemos que só existe um que intercede por nós. E nós vamos, então, aqui dar o início falando da natureza da intercessão de Cristo. A natureza da intercessão de Cristo começa que ela é contínua. Ela não para. Porque também nós continuamos sempre na dependência dessa intercessão. É por nós que o Senhor Jesus intercede. Nós vamos ver isso um pouco mais à frente. Então, a natureza da intercessão de Cristo, ela é contínua. E nós vamos ver aí, através de alguns versículos, que primeiro, ele é o sacerdócio eterno. Ele é o sacerdócio eterno. Em Hebreus capítulo 7, versículo 24, nós vamos ver que o autor da carta aos Hebreus vai dizer: Jesus, no entanto, porque continua para sempre, olha aí, grava isso, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável, não muda. Ninguém vai substituir Jesus. Ninguém substitui Jesus. Seu filho, sua esposa, seu marido, seu patrão, nada, seu amigo pode substituir o lugar de Jesus na sua vida. Ele tem que ser o primeiro. Podemos entender isso? Por que Jesus tem que estar sempre em primeiro lugar na nossa vida? Porque é nesse momento em que aqueles que nós colocamos no pedestal, aquele que nós olhamos, damos mais atenção ou valorizamos, quando chega na hora que nós precisamos dessa intercessão, não é pai, não é mãe, não é filho, não é ninguém. Eu falei da minha mãe não por ela, mas o Senhor usou ela. É diferente. É diferente. Eu estou colocando aqui que Deus ainda continua acima de tudo. Jesus continua acima de tudo. E ele, então, ninguém substitui Jesus. No versículo 25 diz assim: por isso também pode salvar. Olha aí, por isso também pode salvar totalmente. Só Jesus pode salvar totalmente. Só Ele. Só Ele. Os que por Ele se aproximam de Deus. Olha aí. Os irmãos estão entendendo essa leitura que nós estamos fazendo? Só Ele pode salvar quem, pastor? Aqueles que se aproximam de Deus, que por Jesus. É através de Jesus que nós nos aproximamos de Deus. É através de Jesus que nós chegamos a Deus. É por Ele. E aí continua. Vivendo sempre para interceder por nós. Vivendo sempre para interceder por nós. E por que essa leitura? Porque no contexto deste versículo, você vai ler em sua casa, pode ler em sua casa, vai ver a diferença do antigo sacerdote, que era substituído porque eles morriam. Eles morriam. O sacerdote lá da antiga aliança, lá do Velho Testamento, eles eram levantados, mas depois acabava, porque eles morriam. Mas Jesus não. Jesus vive para sempre, eternamente. E aí nós vamos então ver também que é contínua a intercessão de Cristo, não só pelo sacerdote eterno,
mas também pelo sacrifício perfeito. E é também eterno, porque é um sacrifício perfeito. Lá em Hebreus 10, 12, nós vamos entender que Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelo pecado, assentou-se à direita de Deus e aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta, que foi ele mesmo, olha aí, aperfeiçoou para sempre o que estão sendo santificados. Quem é esses que estão sendo santificados? Eu e você. Ele está nos aperfeiçoando através da sua intercessão. Quando nós pecamos, Jesus atua como nosso advogado, junto ao Pai, defendendo-nos contra as acusações. O que nós lemos? Quem os condenará? Quem vai condenar você? Porque quem morreu por você foi. Então está aqui. Jesus, ele nos defende das acusações, baseando em quê? Baseando na sua beleza. Você é lindo, por isso Jesus está intercedendo por você. Ou talvez porque você tem muito dinheiro. Ou talvez você é o que dá o dízimo mais alto da igreja. Será que é por isso? Não. Não. Ele é baseado, a nossa defesa é baseada no sacrifício de Jesus Cristo. Jesus não fala para o Pai apontando você, para que o Pai veja em você alguma coisa boa. Mas Jesus fala para o Pai, apontando para o seu sacrifício, para o seu amor, para a sua obediência, para a sua dedicação, para as suas obras. Alguém pode interceder falando assim, poxa, ajuda o rapaz porque ele é bonito, porque ele é bom, porque ele faz isso, faz aquilo. Não, mas Jesus não é assim. Jesus intercede, mas apontando para o seu sacrifício. Pai, olha o que eu fiz por eles. Eu amei esse povo. Eu me dediquei. Eu desci, eu renunciei por eles. Segundo, por que Jesus intercede por nós? Vamos lá. Jesus intercede por nós para garantir a nossa salvação. Porque sem a intercessão de Cristo, nós pereceríamos. Mas ele intercede para garantir a nossa salvação. A intercessão contínua assegura que nossa salvação seja definitiva e completa. Amém? Definitiva e completa. Então, por isso que Jesus intercede para que nós possamos ter essa salvação garantida. Mas preste atenção, depende também da nossa postura aqui embaixo. Depende de como nós andamos aqui embaixo. Porque nós vamos entender por quem Jesus intercede. Jesus intercede por causa da nossa fraqueza. Porque nós somos fracos, nós somos limitados. Nós não conseguimos, por nós mesmos, darmos um resultado positivo espiritual. Nós não conseguimos, por nós mesmos, andar de uma forma correta diante de Deus, fazer as coisas certas diante de Deus. Mas a intercessão de Jesus nos ajuda
nos fortalece em meio às nossas fraquezas e limitações. E aí nós vamos ver aqui que ele intercede para que ninguém venha se perder, perecer por este mundo. E lá em Hebreus 4, versículo 15, Hebreus 4, versículo 15, vai dizer: porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Por que ele consegue se compadecer das nossas fraquezas? Por que ele consegue entender as nossas fraquezas? Por que ele consegue entender, tudo que nós passamos aqui? A resposta vem: pelo contrário, ele foi tentado e em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Sabe por que ele compreende que o autor está dizendo aqui? Porque ele também foi tentado na nossa semelhança, ou seja, como homem, Jesus foi tentado, Jesus passou por tudo que nós passamos aqui embaixo, todas as nossas limitações, todas as nossas fraquezas, Jesus também passou, e diz o autor de Hebreu que ele então compreende. Então eu estou seguro, porque eu estou sendo intercedido, não é isso? Por alguém, ou seja, Jesus está intercedendo por mim, eu me sinto seguro, porque Ele sabe o porquê eu sofro aqui embaixo. Ele sabe o que falar com Deus, devido às minhas fraquezas aqui embaixo. Como é que nós vamos interceder por alguém quando nós não conhecemos a dor? Como nós não conhecemos o que a pessoa passa? A gente pode até falar, mas não vai ser com gemido, como diz lá a respeito do Espírito Santo. Não vai ser com aquela firmeza, mas Jesus, Ele compreende. Por isso que Ele está à direita de Deus, intercedendo por nós. Ele sabe. E lá em João 17, versículo 15... Jesus ainda aqui no mundo, Jesus ainda aqui no meio dos homens. Olha só o que Jesus... Por aí nós temos uma noção do que Jesus fala, de como Jesus intercede por nós. Em João 17, na chamada oração sacerdotal, não é isso? Versículo 15, Jesus fala assim: não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Jesus não pede para ninguém sair do mundo, para tirar ninguém do mundo. Jesus não pede para tirar ninguém, das vezes, da sua provação, do que você precisa passar, do que é necessário você passar. Mas Ele pede força ao Senhor para que você possa ir até o final da sua prova. Ele pede ao Senhor para que você seja guardado, para que você seja sustentado e que você complete a obra do Senhor. Eu imagino agora, eu estou aqui falando, mas está me vindo à mente quando Paulo fala: terminei a carreira, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Mas você sabe por que Paulo teve a capacidade de falar isso? Não é por ele, não, mas porque ele tinha Cristo intercedendo por ele todo o momento. Ele mesmo fala que todo dia ele era entregue à morte, mas Deus era com ele. Precisamos, irmãos, ser ajudados e abençoados por Deus, guardados por Deus. Mas como eu quero essa bênção quando eu não vivo para aquele que está intercedendo por mim? Quando eu não me dedico àquele que está intercedendo por mim? Quando eu não busco aquele que está intercedendo por mim? Quando eu não estou ligado àquele que está intercedendo por mim? O próprio Jesus falou: aquele que não come do meu corpo e não bebe do meu sangue não tem parte. E se eu não participo
Como é que eu vou querer que ele fique intercedendo por mim? Tem que haver uma ligação. Temos que estar ligados em Jesus. Ele é a videira, nós somos os ramos. Vamos continuar. Por que Jesus intercede por mim? Porque também ele é o mediador. 1 Timóteo 2,5 vai dizer que porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade. Quem? Cristo Jesus. O quê? Homem. Ele é a ponte entre Deus e os homens. Jesus é a ponte entre Deus e os homens. Ele é o nosso mediador. Só ele está ali, intercedendo por nós. E agora nós vamos ver aqui como nós devemos viver, qual é a nossa posição mediante a intercessão de Cristo. Nós conhecemos a natureza da sua intercessão, nós sabemos que ele é eterno, nós sabemos que Jesus Cristo está à direita de Deus, que ele tem todo o poder para interceder por nós, mas agora como nós vivemos essa intercessão? Primeiro, para vivermos a intercessão de Cristo, precisamos viver confiante. Precisamos confiar e sem condenação. A intercessão de Cristo nos fortalece quando somos fracos. E aí nós precisamos ter essa confiança. Nós lemos em cima e descobrimos que Jesus ele tem a capacidade, ele pode interceder por nós, porque ele conhece as nossas fraquezas, porque ele passou por isso. E mais embaixo nós vamos ver, mostrando que nós precisamos chegar ao trono da graça com confiança. Se você não entender o de cima, você não vai confiar no que está escrito aqui agora. Os irmãos estão entendendo? Se você não entender que Cristo é capaz e pode, ele é o único que pode interceder por você, você não vai ter essa confiança aqui, que diz em Hebreus 4,16. Portanto, aproximamo-nos do trono da graça a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momentos Tenha essa confiança de que você pode chegar ao trono da graça de Deus através de quem? Através de Jesus Cristo. E também Romanos 8,1 vai dizer que agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Como podemos viver mediante a intercessão de Cristo? Segundo, viver em santidade. Mediante a intercessão de Cristo, eu devo viver em santidade e obediência. Porque era justamente isso que ele está intercedendo por mim, pedindo ao Pai para que eu tenha força para manter uma vida santa mediante as tribulações e as perseguições. Se Cristo não pedir, não interceder, como vou viver aqui neste mundo? Às vezes nós passamos dias, achando que tudo que acontece é porque nós fazemos. Não, é Deus. Porque, na verdade, não sei por você, mas se depender, eu só faço besteira. Essa é a realidade. Só para descontrair aqui, quebrar um pouquinho. Hoje eu fui esquentar o café. A minha jarrinha do café quebrou. E eu, então, quando vou coar o café, eu meto o dedinho assim, onde o negócio sobe e cai o café, né? Eu sempre faço certinho cá na caneca.
Eu hoje cismei de botar um copo plástico. Na minha mente é o seguinte, o café não é tão quente para derreter o copo plástico, mas só quando a base esquenta. Mas vamos lá, esquece isso. Eu imagino Jesus falando, Pai, perdoa. Mas irmão, só Jesus mesmo na nossa vida. Mas vamos lá então, irmão, nós precisamos viver em santidade. Porque Cristo intercede por aqueles que são dele. E quem é de Cristo? Os santos, os que se separam deste mundo, os que buscam uma vida de transformação, os que buscam viver uma vida correta diante de Deus, que não quer viver mais segundo a carne, mas quer andar segundo o Espírito. É por esses que Jesus está intercedendo. E aí diz aqui em João 17:9, João 17:9 vai dizer assim, é por eles que eu peço, Pai. Olha aí, não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Jesus pede por aqueles que foram até eles, que se aproximam deles, que vivem em santidade, que vivem em obediência, porque passa por tribulação, passa por perseguição, passa por aflição, e Jesus está sempre ali, dando vitória, abençoando, não só no lado material, mas principalmente ainda nos concedendo recursos no lado espiritual, que é o batismo com o Espírito Santo, renovação, amém, irmão? Entendimento na palavra, olha aí, entendimento na palavra, isso é bênção, porque, irmãos, às vezes nós lemos e não entendemos. É horrível entender, querer ler a palavra e não entender. Como é que passa o dia de uma pessoa que lê a palavra? Aí a pessoa fala assim, eu li a palavra, mas não entendeu, é a mesma coisa que não lê. Mas o Espírito Santo, ele vai nos abrir a nossa mente. Então, terceiro, como podemos viver mediante a intercessão de Cristo? Terceiro, devemos viver com a ajuda do Espírito Santo. Devemos viver com a ajuda do Espírito Santo, ou seja, devemos viver na dependência do Espírito Santo. Porque sem Ele nada podemos fazer, irmãos. Tudo na nossa vida vai acontecer através da obra do Espírito Santo. É Ele que, olha só, nós precisamos entender que sem Ele nada acontece. Precisamos entender que nós precisamos estar disponível para Ele. Precisamos estar disponível para o Espírito Santo. Se colocar à disposição, eis-me aqui, me usa, Senhor. Se colocar à disposição, quero obedecer, buscando a vontade de Deus, e não a vontade da nossa carne. Vivendo a vontade de Deus. Aí sim bate com a intercessão lá em cima. Porque Jesus não vai interceder para quem quer viver segundo a carne. Jesus está intercedendo para quem quer viver segundo a vontade do Espírito, que está sendo guiado pelo Espírito. Pai, o Espírito Santo está trabalhando, ajuda, protege, guarda. Irmãos, é muito mais do que eu estou falando, mas eu estou falando só para que nós possamos ter uma noção aqui na terra. Porque tem as batalhas espirituais que nós enfrentamos, mas os nossos olhos carnais não enxergam, não vê. Mas é nesse momento que Jesus está intercedendo também por nós, as batalhas espirituais. E o Senhor está aí nos fortalecendo. Nós precisamos confiar para fortalecermos a nossa fé e permanecermos firmes. E para finalizar, como devemos viver aqui neste mundo mediante a intercessão de Cristo? E devemos viver
em oração, como um intercessor. Olha aí. Olha aí. Como um intercessor. Primeiro, você deve se identificar com o coração de Jesus. Você, assim como Jesus ama, você também deve amar. Assim como Jesus perdoa, você também deve perdoar. Você tem que estar sensível à dor do seu irmão ou de alguém que você está intercedendo. Porque quando você não está sensível à dor, não se envolve, na situação, realmente você está disponível, ou seja, deseja ajudar alguém, você vai falar assim: Senhor, abençoa fulano. Acabou. Mas quando você se coloca na brecha, porque ser um intercessor é se colocar na brecha. É clamar em favor, independente da pessoa. Tem que buscar. Não pode parar. E aí, nós também precisamos perseverar em oração. A oração não pode parar. Ela tem que ser contínua também. Nós temos que ficar orando, buscando, ali intercedendo pela nossa vida e pela vida do nosso irmão, dos nossos parentes, dos nossos amigos. Porque nós também fomos chamados para sermos um intercessor. E nós estamos aqui hoje para participar do corpo e do sangue de Jesus Cristo. E que nós confiamos na intercessão de Cristo. E nós sabemos que Ele intercede por nós no momento das nossas fraquezas. Ele também intercede por nós no momento em que nós estamos saindo de uma situação de pecado. Quando nós estamos saindo de uma situação de erro e que corremos para os seus braços, pedimos perdão na intenção de não realizarmos mais o que nos fez pecar. Jesus intercede e nos concede o perdão. E nesta manhã nós estamos aqui para suplicar pelo perdão do Senhor, pela sua misericórdia. E que daqui para frente venhamos depender da intercessão de Cristo, sabendo que no momento que nós passarmos pela tentação, pela provação, há um Cristo que ressuscitou, que tem todo o poder, que está à direita de Deus, intercedendo por nós. Não é só pensar no hoje, mas já ter uma decisão, sair daqui com um coração de que, olha, vou mudar, porque eu preciso agradar aquele que está à direita de Deus intercedendo por mim. Eu quero mudar porque eu preciso agradar aquele que chora, aquele que clama em meu favor. Aquele que tem interesse pela minha salvação, aquele que tem interesse de me levar para estar com Ele. E a mesma vontade, o mesmo desejo que Cristo tem de levar você para estar com Ele, nós precisamos também ter o desejo de estar com Ele. E é por isso que Ele está intercedendo. Irmão, Deus sabe da nossa necessidade, Deus sabe que nós precisamos pagar conta, Deus sabe que nós precisamos de comida, Deus sabe que nós precisamos de roupa, Deus sabe que nós precisamos de tudo, mas o que é mais importante é que Ele está intercedendo para te dar força, para você não cair no pecado. Ele quer te dar força para você permanecer firme mediante as provações. Jesus não está lá intercedendo, pai, manda um terno para aquele pastor que só tem um. Pai, dá uma casinha para fulano. Jesus está intercedendo para você ficar de pé, meu filho.
Né? Não quero dizer que Jesus não opera milagre, ele opera bênção. Às vezes tem gente que não tem dinheiro na conta, amanhã vai puxar o extrato, está lá R$1.000. Aí todo mundo dá glória, né? Amém, irmão. Mas o que nós estamos falando aqui, irmão, é questão de permanecer de pé. E não é casa, não é dinheiro. Os irmãos estão entendendo? Mas é a intercessão de Cristo, para você estar sempre vencendo de pé. O diabo vem com todas as armas. O diabo vem com tudo para derrubar você. O diabo vem para fazer você ficar triste. E aí, eu não quero mais cantar no coral. Eu não vou tomar ceia hoje não, porque estou aborrecido. Eu vou sair do ministério de louvor. Não quero isso aqui. Não quero isso aqui. Aí começa a se afastar. Começa a se afastar. E Jesus está intercedendo por você, para você não fazer isso. Não se afaste. Não pare de orar. Não desanime. Fique de pé. Continue firme. Melhora cada vez mais. Melhora a sua postura. A sua posição como crente. Eu tenho que melhorar a minha cada vez mais. Mas quando eu lembro disso aqui, da intercessão de Cristo, me motiva, me dá ânimo, cada vez mais. Eu preciso melhorar, porque tem alguém que está... Se a pessoa está pedindo por mim... Imagine você vai lá, fala com o teu patrão, chefe, estou com um amigo aqui que precisa de um emprego. Ele está passando uma necessidade, precisa resolver uns problemas, ele precisa muito de emprego, está desempregado, tem família. Aí, o chefe fala assim, chama ele. É você? Tá. Vai lá no departamento, faz a entrevista com o Rubinho. Ele vai, né, Rubinho? Faz entrevista no departamento pessoal lá. E aí, está aprovado, vai trabalhar. No primeiro dia de trabalho, o cara tem que chegar às 6 horas da manhã. No primeiro dia de trabalho, o cara chega às 10. No segundo dia, ele não vai. No terceiro dia, ele pede para sair cedo. Como é que você fica que intercedeu por esse rapaz aí? Como é que você fica? Você é intercessor. Hein? Como é que você fica diante do teu chefe? Fala para mim. Mal, né? Aí o cara é mandado embora. Passa 2 anos. Aí o cara te procura e fala para você assim, tem como você ver um emprego para mim? Eu estou desempregado. O que você vai fazer? Você vai ver emprego para ele de novo? Responde, igreja, sim ou não? Não vai. Não vai. Porque você vai lembrar que ele fez há 2 anos atrás, deixou você com cara grande. Não é isso? Mas Jesus não. Jesus está lá intercedendo por você ainda. Porque Jesus, Ele te ama. Ele quer ver você de pé. E Ele manda todos os recursos, você que não pega. Você que não pega. Se jogar dinheiro, todo mundo levanta a mão. Mas se Jesus manda a bênção, ninguém pega. Jesus, Ele ama. Independente de tudo que você fez. Se você hoje chegar aqui e falar, Senhor, me perdoa. Senhor, me ajuda. Eu quero mudar. Eu quero ser transformado. Eu não quero ser ladrão. Não quero ser mais mentiroso. Eu quero mudar o meu caráter. Jesus já está intercedendo, já está falando. Daqui para frente é vitória, meu irmão. Daqui para frente é vitória. Daqui para frente é bênção. É só ficar na minha presença, meu servo. É só andar comigo. É só andar comigo. Amém? Eu estava lembrando ontem desse ditado que fala assim, está comigo, está com Deus. Está comigo, está com Deus. Aí eu estava lembrando, falei, poxa, o único que pode falar está comigo, está com Deus é Jesus, cara. Porque muita gente, quando falou para mim, está comigo, está com Deus, eu tive que correr com ele.
automaticamente Deus estava correndo junto com a gente. Entendeu, irmão? Então não é assim. Então o único que pode falar, está comigo, está com Deus, é Jesus. Se você não estiver com Jesus, nós já aprendemos aqui da Trindade. Não é não, pastor Rubio? Já aprendemos da Trindade. Se alguém quer separar os três, vai ficar difícil. Eu estou com Jesus e Deus está lá do outro lado. É impossível. Você está com o Espírito, não está com Jesus, não está com Deus, está com Deus, não está com Jesus, não está com o Espírito. Não, é impossível. Tem que estar com os três. Amém, irmão? Então vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Esse é o teu momento. É o momento de você falar com Deus. Nós vamos participar aqui da Santa Ceia do Senhor. É uma renovação, uma restauração. Renovar a nossa aliança. Renovar o nosso compromisso. Mas agora eu estou sabendo, tem um intercessor. E eu tenho que estar bem com ele. E quem vai fazer essa oração é você. O Glaubert não está aí, né? Eu ia pedir ele para cantar, pois não há barreira. Mas tudo bem, eu não sei a letra. Deixa para outro dia. Amém? Pois não há barreira, né? Só Jesus é o nosso intercessor. Glaubert está aí? Se o irmão Glaubert estiver aí, enquanto o irmão Glaubert vai louvando o Senhor, você vai falando com Deus. Se apresenta ao Senhor. Tem como você cantar? Pois não há. Tem como sim.